Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação. Olá, olá! Estamos começando mais um passeio pela nossa linha do tempo Maringá e hoje nós vamos percorrer o caminho da comunicação aqui na Cidade Canção, na cidade de Maringá. A gente sabe que a comunicação abre portas e ajuda no desenvolvimento e a gente vai ver hoje o quanto a comunicação criada aqui em Maringá contribuiu para o crescimento da cidade e também da região. E para esse papo eu estou muito bem acompanhada, estou aqui com os meus convidados hoje, vou apresentar um por um. Então, começando pelo pioneiro ali, pelo Assis. Tudo bem, Assis? Assis que trabalhou, então, foi redator da primeira revista maringaense e que já trabalhou em vários veículos de comunicação, né, Assis? Uhum. Seja muito bem-vindo, viu, Assis? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E também estamos com o Reginaldo Nunes Ferreira, que está aqui com a gente e que foi diretor da Rádio Cultura, a primeira rádio maringaense, inclusive o primeiro veículo oficial de comunicação. Exato. Aqui. E teve seus primórdios, que a gente vai contar um pouco mais, né, Reginaldo? E também estamos com Alexandre Barros, que é diretor do Grupo Maringá de Comunicação, inclui aí Maringá FM, CBN, Mix, Portal GMC, e a gente vai falar do passo a passo para chegar até tudo isso. Bem-vindo, Alexandre. Vamos lá, Brenda. Estamos aqui para contar um pouquinho da história. Não para por aí, hoje eu tenho mais um convidado que a gente vai fazer esse traçado, então, da linha do tempo, então, começando dos primeiros veículos até hoje, né? Então, vamos passar pela rádio, pelos impressos, televisão e hoje, internet, mídias sociais. Estou aqui com o Fábio Guilhem, que é repórter da RIC TV, que já passou pela rádio, pelo impresso, pela internet e agora é digital influencer, né, Fábio? Exatamente, Brenda, já passei por todos os veículos tradicionais e hoje a gente faz essa ponte entre os tradicionais e a rede social, né? Muito feliz de estar aqui. Maravilha, gente. Hoje a gente vai ter um espaço de muita troca, vamos relembrar muita história e para nós conhecer também muita coisa. E eu convido você que está com a gente a permanecer. Para começar, eu queria falar do primeiro veículo de comunicação aqui de Maringá. Vamos aos primórdios. Antes de existir a Rádio Cultura, tinha alguma outra forma de comunicação aqui na cidade? Reginaldo, conta pra gente como é que foi o início da rádio, o início da comunicação maringaense. A rádio mesmo, foi a primeira, foi a Rádio Cultura. Mas antes da rádio tinha um trabalho de serviço de alto-falante, porque ninguém tinha rádio, né? Aparelhos de rádio, não tinha. E não tinha emissora nenhuma que entrava aqui, certo? Na região não tinha emissora de rádio. Então tinha o alto-falante, serviço de alto-falante. Depois disso, isso foi em 49, por aí, foi quando o Samuel Silveira, junto com o seu avô, o Valdo, o Francisco Rocamora, fazia a montagem de uma emissora de rádio. Aí o Samuel foi ao Rio de Janeiro, conseguiu uma concessão, porque naquela época era diferente, era mais fácil, porque não tinha, como você diz assim, não precisava ser licitação, né? Participava o pessoal do Dentel, era Dentel naquela época, tem uma cidade, está começando lá no Paraná, lá no fundão do Paraná, se você não quer montar uma rádio lá, porque o Samuel já era de Franca e mexia com rádio lá. O Samuel falou, top. Aí veio para cá para instalar a emissora de rádio. Ela foi ao ar dia 15 de junho de 1951. Então não tinha locutores, né? Então o Barrinho, que é o pai dele, foi locutor. O Francisco Camor foi o primeiro que falou, né? Está no ar a Rádio Cultura de Maringá, lembra? A primeira voz que se ouviu no rádio. Ele falou assim, senhoras e senhores, este é ZYS23, Rádio Cultura de Maringá, falando pela primeira vez ao futuro. Que legal. Foi muito bonito, então você vê. É uma história longa. Se nós formos contar tudo que passou pela rádio, o que era a rádio naquela época, porque mesmo assim, mesmo com a rádio no ar, o Samuel e o Joaquim instalaram na Avenida Brasil os alto-falantes. Lembra disso?
Por Isso quê? que eu ia perguntar, antes da rádio existir, porque já havia uma grande concentração de pessoas aqui em Maringá, a cidade já estava se expandindo, estava progredindo. Isso, Como é que era a comunicação antes mesmo da rádio chegar aqui? O primeiro passo foram os alto-falantes. Era o único jeito, não tinha... E onde é que ficavam esses alto-falantes? Tinha Pra na gente, rua. tem muita gente que está ouvindo a gente agora que está imaginando, mas alto-falante, mas onde ficava? Nos postes. Nos Na postes. 15 de novembro, né? Na 15 de novembro, né? Colocando 15 de novembro da Brasil. Colocava. Por que colocava esses alto-falantes? O pessoal ouvir, senão nem ia ouvir. E como é que dava renda? Como E é o que dava que dinheiro? exatamente, isso que eu ia perguntar, o que era veiculado nesses alto-falantes? O que o pessoal aqueles falava avisos, lá? os avisos assim, ó. A Brenda oferecendo pro Fábio, sabe, aquele negocinho, correio elegante, correio elegante. Correio elegante. É isso aí que fazia. Ganhava alguma coisinha, entendeu? Porque também as despesas não eram tão grandes. O pessoal também e fazia algumas promoções, alguma coisa, junto com o comércio. Porque o comércio ainda era pequeno, mas tinha Pernambucana, tinha Buri, entendeu? Aquelas casas antigas. Depois veio a HM, né? HM, Prosdóximo, uma série de... Aí começou a ter... Porque o pessoal não fazia propaganda, porque quem que ia ouvir? Se não tinha aparelho de rádio. Porque o rádio era desse tamanho, não, desse tamanho o rádio, e a pilha era desse tamanho. Aquelas pilhas de caminhão, de carro, então era muito pesado e caro, certo? Então, e outra, não era todo lugar que tinha energia, era do gerador. A rádio tocou em gerador. Vocês podem dizer isso com muito mais propriedade, mas o que dizem é que as famílias se reuniam, né, para ouvir o rádio e às vezes o vizinho não tinha, ia para casa do outro, era isso mesmo, é né? verdade, porque não tinha. Então, como era um rádio, era caro, pessoas juntavam, ia lá, bate papo e ouvia, porque era o único entretenimento que tinha, era isso, o rádio. Então, tinha as músicas sertanejas, caipira, naquela época era caipira, música caipira mesmo. Isso aí tudo fez com que veio mais emissoras de rádio. O Samuel botou a segunda, que era o jornal, e depois veio a difusora e veio a Atalaia. Então, essa história que a gente vai começar a falar, é isso aí. A rádio, para mim, né, que eu entrei no rádio em 63, ela foi fundada em 51, eu vivi 48 anos no rádio, né? Então, a minha vida toda foi no rádio, tá? Eu sou assim, meio apaixonado por rádio e parei no rádio, mas eu continuo meu coraçãozinho no rádio ainda, né? Tá, é lógico, tempo desse aí você fica... costuma, né? Mesmo você vende a rádio, mas você acompanha a rádio, ouve a Maringá FM, ouve a CBN, certo? Então você interage no rádio, eu gosto do rádio. Então essa foi o pontapé inicial. Depois veio o jornal, né? Veio o jornal, né? Que o Assis trabalhou lá no jornal. Aliás, trabalhou todos os veículos, né? Na rádio também trabalhou. Passou por todos. Foi na Rádio Cultura também. Era amigo do Samuel, ele trabalhou lá. Então, isso é mais ou menos o início da história. E aí eu já aproveito a deixa e volto aí para você, Assis. Nós sabemos então que esse foi o pontapé inicial, mas que desse pontapé os frutos foram muitos, né? Então, dessa primeira rádio, então, você já mencionou, né? A segunda, que foi do seu pai, né, Alexandre? E também vieram ali os impressos, jornais, revistas. Assis, conta um pouquinho pra gente sobre esse início e sobre a sua trajetória nesses veículos. Deixa eu contar uma coisa primeiro aqui. Conta. É uma curiosidade. Quando começou a cidade, não tinha comunicação nenhuma. Eu acho que só fumaça, né? O tambor. Só sinal de fumaça. Então, tinha um telefone no escritório da Companhia Melhoramentos. E quando o Chico Rocamora chegou, ele era radioamador. Fazia fila na porta da casa do Chico Rocamora para usar, pedia a ele para mandar recado pelo rádio amador, né? Isso aí foi a pré-história do rádio. Foi assim. Depois montaram um posto de telefone na Avenida Brasil, ali perto da Praça Raposo Tavares, tinha um posto de telefone. Aí você ia fazer uma ligação para São Paulo, você tinha que ficar sentado lá 3, 4 horas esperando para completar a ligação. No telefone é manivela, né? Tinha que dar corda ali, dar manivela nele, até que ali no começo dos anos 50, fundaram aqui a Companhia Telefônica do Adenal Ribas. Foi uma coisa também muito importante, que pouco se fala, o pioneirismo de Maringá no telefone. Quando a maioria das cidades ainda tinha telefone de manivela, Maringá começou com o telefone de disco. Você discava o número, né? Quando eu cheguei aqui em 55, já tinha telefone de discar. Era uma coisa fantástica saber que uma cidade
com 7 anos, já tinha telefone de descaixa, né? Bom, mas você perguntou, eu cheguei aqui em 55, havia na cidade 2 jornais. Já tinha tido um outro antes, chamado Maringá Jornal, mas que durou pouco. Quando eu cheguei tinha 2. Era o Jornal de Maringá, que pertencia inicialmente à própria Rádio Cultura. E a Hora funcionava na Casinha de Madeira, ali na Zona 2. Quando a Zona 2 era ainda meio mato, né? E eu cheguei aqui e fui lá visitar essa Hora para me oferecer para fazer colaboração semanal, né? E o dono do jornal, o dono era o Aníbal Goulart, que é uma figura lendária aqui. Mas quem tocava o jornal era o Chico de Souza. E o Chico de Souza era tudo no jornal, era gerente, vendedor de publicidade, era a equipe do jornal inteira. Fazia o jornal inteiro. E eu cheguei lá e falei que eu gostava de escrever e eu ofereci uma colaboração mensal para ele. Ele falou, você chegou na hora. Eu estou precisando aqui de alguém para escrever o editorial. E já na hora eu sentei na máquina, aquelas máquinas Hamilton antigas, já escrevi o primeiro artigo. E eu perguntei o que eu escrevo. Ele falou, você escreve um artigo contra o prefeito. Eu falei, mas eu não conheço o prefeito. Escreve assim mesmo, qualquer coisa aí, buraco de rua, poeira. E inventei uma coisa lá, escrevi. Depois eu conheci o prefeito, eu fiquei morrendo de vergonha, que eu achei o prefeito uma simpatia, né? E eu, com aquele remorso, ele não sabia que foi eu, porque o editorial não assinava. Mal sabia ele que era o senhor que mas tinha na minha escrito. cabeça estava aquele remorso de que o primeiro artigo que eu escrevi em Maringá foi contra um prefeito que eu não conhecia. E nunca ninguém conseguiu um emprego tão rápido quanto o senhor, então chegou para pedir e já saiu escrevendo. Mas eu fiquei dando a hora ali uns tempos, depois o Ives Lagoano Pacheco, que era o diretor do O Jornal, me convidou para o jornal. Eu fiquei no jornal, deu algum tempo, depois o Manuel Tavares criou um outro jornal que chama Tribuna de Maringá. Teve uma duração maior também, durou até ele morrer, né? Então, a Hora, o Jornal e a Tribuna de Maringá foram os 3 jornais pioneiros de Maringá para valer, embora tenha tido outros aí de pouca duração. Em 57, um senador, sonhador aqui de Maringá, chamado Alexeu Brandespin, inventou de fazer uma revista para comemorar os 10 anos de Maringá. 57, Maringá com 10 anos. Ele me chamou a mim e ao professor Ari de Lima para ser os redatores. E nós fizemos uma obra que hoje é básica para qualquer um que quer escrever a história de Maringá, porque ela conta a história dos 10 primeiros anos da cidade. Ela saiu em 57. A cidade foi fundada oficialmente em 47, né? E nós fomos lá no Maringá Velho e fomos de porta em porta, entrevistando os pioneiros. Todos estavam vivos ainda, e cada qual contava uma história mais interessante que a outra. E esse punhado de entrevistas que nós fizemos, com isso nós recheamos a revista, que está aí hoje como um tesourinho guardado nos museus, né? Tem no Patrimônio Histórico da Prefeitura, no Museu da UEM, e lá no, não sei mais, talvez no Cesumar tenha também. E essa revista Maringá Ilustrada, no segundo número, o Aristeu Brandespin achou que não podia ser só uma revista de Maringá, tinha que ser da região. Mudou o nome para Norte do Paraná em revista. E tinha o apelido de NP, né? E essa revista durou uns 20 anos, também enquanto o Aristeu estava vivo. E quem tem a coleção da revista NP tem o que há de mais interessante na história de Maringá das 3 primeiras décadas, né? Depois disso, houve uma revista chamada Aqui, que eu ajudei a fazer também, era do Luiz Lora. Depois a revista do Moscardi, a Poisé, né? Poisé. E hoje tem a revista A Tradição, do Jorge Fregadoli, que já está aí com uns 40 anos. Né? E os jornais... aí eu fui para a Rádio Cultura. Em 65, a Folha do Norte tinha sido criada pelo Dom Jaime.
como o Jornal da Igreja. Mas eles puseram os padres lá para administrar, e os padres não tinham experiência nenhuma naquilo, e o jornal não prosperou. Não conseguiu o fôlego para tocar para frente. Aí nós já parou. O Joaquim Dutra e o Samuel, da Rádio Cultura, arrendaram as máquinas da Folha do Norte. E o Joaquim Dutra, com quem eu trabalhava na Rádio Cultura, me levou para a Folha do Norte como diretor de redação. E eu fiquei 12 anos lá no jornal. Depois trabalhei uns tempos no Diário do Frank Silva. E aí eu fui para o UEM ser professor, nunca mais eu fui jornalista profissional. O resumo é esse, né? Estou contando tudo bem embolado, porque eu sei que o tempo é curto. Uma senhora trajetória, né? Uma trajetória e tanto. Agora eu queria falar com o Alexandre, que seu pai já foi mencionado aqui, né? E o próprio Reginaldo, o Assis principalmente, falou: Alexandre, eu lembro dele menino, correndo na rádio, e foi realmente isso. Você cresceu dentro das rádios, né, Alexandre? Conta um pouquinho da história do teu pai, da segunda rádio de Maringá, e como é que se deu a sua história também com a comunicação. Meu pai acho que foi o segundo locutor profissional de Maringá, trabalhava na Rádio Cultura na época do seu Samuel, ainda antes do Reginaldo chegar. E isso foi na década de 60, final da década de 50. Em 64, que por sinal foi quando eu nasci, né, o meu pai comprou uma rádio de Nova Esperança, que é uma cidade aqui próxima, do seu Samuel Silveira, que foi o grande cara de rádio do Paraná, né, Reginaldo? É o pioneiro do rádio do Paraná todo. Tinha na época mais de 35 rádios. E meu pai comprou essa rádio dele e nós mudamos para Maringá. Eu fui ainda recém-nascido. Então, eu vivia dentro da rádio, exatamente como você falou. Assim, minha infância foi dentro dos estúdios, andando atrás do meu pai. O meu avô morava embaixo da torre da rádio, a casa do meu avô era embaixo da torre da rádio, ele cuidava da antena da rádio. Do sinal ali para que tudo corresse bem. E eu vivia lá, cresci lá, então assim, o rádio está no meu sangue mesmo. E depois, quando eu já era adolescente, na década de 70, em 74, se não me engano, o meu pai comprou uma segunda rádio aqui em Maringá, e aí foi o início do nosso grupo. Então aí a gente pode dizer que foi em 74 que nasceu ali a sementinha do Grupo Maringá de Comunicação, quando meu pai comprou a Rádio Jornal aqui em Maringá. E dali foi evoluindo. E é interessante, a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, como foi essa distribuição de rádios, porque como vocês disseram, a questão da concessão de rádio era completamente diferente do que é hoje. E você mencionou também, né, que seu pai comprou essa primeira rádio e também a segunda rádio da mesma pessoa ali, que tinha várias e que precisava desfazer um grupo porque a legislação mudou, né? Exatamente. Então conta um pouquinho pra gente sobre esse início. No início do rádio, você não tinha um limite de concessões por pessoa. Então o seu Samuel, que foi o pioneiro, ele foi montando rádio, ele gostava daquilo e foi montando rádio. A história do seu Samuel, o Reginaldo vai poder contar melhor. Mas ele chegou a um ponto que ele estava com mais de 30 rádios e o governo editou uma lei que limitava a quantidade de rádios por pessoa. Então, na época, eu acho que podia ter no máximo 6 rádios de um mesmo dono na mesma frequência. E ele estava com 30, ele tinha que dar um jeito nisso, e ele começou a vender. E ele optou por vender para os seus colaboradores, né? Então, vários locutores, técnicos e funcionários, gerentes foram comprando emissoras em cidades pequenas que ele disponibilizou para venda. Meu pai foi um deles, ele era locutor e paralelo com a locução meu pai trabalhava numa loja de discos também, que era do meu avô, aqui em Maringá, musical, né? Musical. E aí meu pai resolveu ir embora para Nova Esperança, falou, vou largar tudo, vou comprar essa rádio e vou para lá. E foi. Foi assim que foi. A primeiro passo, a primeira sementinha, para mais tarde nascer o Grupo Maringá de Comunicação. Grupo Maringá de Comunicação através da Rádio Jornal aí já aqui em Maringá. Antes da gente mergulhar mais fundo na história do GMC, do Grupo Maringá de Comunicação, Reginaldo, eu queria só voltar para você rapidamente para contar um pouquinho sobre o seu Samuel e sobre essa valorização que ele teve ali dos colaboradores. Porque ele podia muito bem ter vendido a rádio para quem quisesse, né? As rádios para quem quisesse, mas ele investiu em quem estava com ele, né? O Samuel, o Assis pode falar melhor do que eu, era uma pessoa assim, muito boa. Né? Era muito generoso. Generoso. E outra, ele
via nas pessoas, eu mesmo quando entrei no sócio deles, eu trabalhava com eles em São Paulo, ir para cá, para lá, para cá, para lá. Aí, o que eles fazem? Quando o pessoal me chamou para ir para outra rádio, ele não deixou. Não, você vai ficar aqui. Aí foi quando eu comprei uma parte na rádio. Fiado também. Entendeu? Porque então era uma pessoa generosa e prestigiava aquelas pessoas que trabalhavam com ele e que eram boas. Tinham as boas intenções. Foi o caso do Aloysio, o caso do Schiavone, demais Schiavone, pessoas que trabalhavam com ele e davam sangue. O Rocamora também, né? Rocamora. Então acontece o seguinte, porque o rádio, se você não te dá o sangue, naquela época era pior ainda. Hoje, diferente do rádio, naquela época não, era tudo mais difícil, tudo era mais complicado. A equipe do rádio trabalhava, mesmo a parte técnica, o locutor e o operador, tudo era muito difícil. Não é apertar botãozinho, não. Os operadores, eu admirava os operadores. Porque eu tinha que procurar o disco, procurar a música do disco para estar no ar. Então você pedia, por exemplo, vamos tocar aqui, menino, Zé Rico, por exemplo, música tal. Pô, o cara tem que pegar o disco, procurar o disco depressa, ver a música e deixar no prato. Isso em tempo recorde, tinha que ser muito rápido. Rapidinho. Enquanto o locutor vai enrolando você, ele fazia isso aí. Então era um trabalho difícil, entende? Complicado. Então ele via todo esse pessoal, a valorização dessa pessoa. Então, todo esse pessoal que comprou as rádios dele, trabalhou com ele como gerente ou como locutor. O Aloysio Barros foi de locutor e foi gerente também. Aí que ele comprou uma Esperança. O Schiavone, mesma coisa, Rádio Cultura de Paranavaí. Então, todo esse pessoal que estava lá em Porto Cianorte, que era o Salvador, lá em Cruzeiro do Oeste, também. Então, todas essas emissoras aqui da região eram do Samuel. Todas as emissoras. Malaguaria. Rede Paranaense de Rádio. Rede Paranaense de Rádio. Tudo era dele. Inclusive em Curitiba. Tinha duas em Curitiba. Precisava desfazer, ele perdeu para os funcionários dele, enfiado ainda. Para ir pagando a longas prestações a perder de vista. Como que é a prestação? Nem fazia prestação. Dependendo do faturamento, uma porcentagem seria destinada ao pagamento. Certo? Ele tinha um controle. E, como eu falei, eram todas pessoas de boas intenções, que não ia passar para trás, não. Ele fazia o faturamento tal, que tem as permutas e tem o faturamento, que é faturamento de verdade. A permuta não fatura, né? Ela troca, não tem como você tirar alguma coisa da permuta. Então eram os faturamentos. Então faturou X reais, então 10% vai para pagamento da rádio. Tudo isso fez com que o pessoal criasse a rádio e outra. Mas se a pessoa que comprou a rádio também não fizesse uma boa administração, ele quebrava. Exatamente. Não durava, né? Quebra, porque não é comprar, pensa que comprar a rádio para lá, não é assim não. É complicado. Tem que administrar, tem que cuidar, tem que ter altos e baixos, né? Rádio é altos e baixos. Tem um bom faturamento e mau faturamento. Depende da posição que você estiver, no Ibope, naquela época tinha Ibope, era muito Ibope. Hoje não tem mais, né? A pessoa hoje, o nosso cliente, né? A pessoa que faz propaganda em rádio, tudo, o que ele faz? Ele ouve os comentários, né, das pessoas comentam, tal, falam, e aí faz a programação dele em cima desse pessoal. E os vendedores, ou seja, os contatos publicitários, também vai lá, explica, mostra, valoriza o que ele está vendendo, entendeu? E tem que ter o retorno. Se não tiver retorno, ele vai cancelar. Isso aí é automático, isso aí é qualquer um. Se você faz um negócio e não tem retorno nenhum, por que você vai continuar fazendo? Não faz. Então, isso era o que aconteceu na rádio. Samuel Silveira foi o pioneiro da comunicação do Paraná. O precursor. Ele era. Aqui na região norte e noroeste, tinha emissora do Cruzeiro do Oeste, tinha Açaí, entendeu? Todo lugar. Tudo ele parecia, ele parecia, o nome dele, certo? Samuel Silveira. Por isso que ele recebeu o cidadão benemérito do Estado, recebeu aqui também, recebeu em todo lugar. Lógico, lembra? Não tem como contar a história do rádio no Paraná sem mencioná-lo, sem lembrá-lo. Né? Eu pedi ao Reginaldo para ele lembrar da importância do auditório da Rádio Cultura. Isso. A Rádio Cultura tinha um auditório ali na esquina da 15 com a Eval, né? E era a alegria da cidade.
Aquele auditório tinha vários programas de auditório. Tinha um aos domingos que levava a manhã de domingo inteira, chamava Clube do Caçula. Ele ia na missa, né? O pessoal ia na missa e ia lá, né? E o pessoal ia à missa e vinha aqui para o Clube do Caçula, com a tia Lucila. Isso, pra ter uma ideia, era um estúdio de 300 poltronas. Poltronas, não era cadeirinha, não. Tudo que acontecia em Maringá era ali no auditório da Rádio Cultura. Ali havia também um campeonato de sanfoneiro, né? Isso. Todo domingo vinha sanfoneiro, essas duplas de violeiro, né? Da região toda se concentrava em Maringá para um programa que era a tarde inteira na Rádio Cultura. É verdade. Você vê, tem tudo isso. Nós tivemos duplas famosas aqui, como Zezinho e Zorinho, lembra? Zezinho e Zorinho? Tinha, e também no estúdio, no estúdio, no auditório, o pessoal ficava lá fora. Que não conseguia entrar, não cabia. 300 poltronas naquela época. Parecia que era muita coisa, não era. Não conseguia. Porque todo mundo queria levar as crianças para assistir, participar. As crianças participavam, ia cantar lá no auditório, né? Que legal. Então era bonito, era um negócio diferente. Era a alegria do povo de Maringá. Era a diversão deles. Então, Isso que vocês estão trazendo é muito interessante, porque as bases que construíram a rádio são as que sustentam ela até hoje. Então a gente falou aqui sobre informação, de levar realmente a comunicação, de entretenimento, de trazer entretenimento para a cidade. E Alexandre, voltando para você agora e para o nascimento e crescimento do GMC, essas bases todas, né, de expansão comercial também, porque é muito importante você fortalecer o comércio local e a comunicação ajuda muito nisso, os meios de comunicação. Como é que a Rádio Jornal se transformou no GMC, que a gente conhece hoje? Conta um pouquinho da trajetória e como essas bases também estiveram e estão presentes até hoje, né? Quando em 1978 o meu pai ganhou uma concessão de rádio FM, porque até aqui, tudo que nós estamos falando de rádio AM e ondas curtas, que era o que tinha naquela época disponível de tecnologia no Brasil e no mundo todo, né? Era rádio AM, ondas curtas e ondas tropicais, se não me engano. E aí lançou-se o FM, uma grande novidade, enfim, e meu pai ganhou uma concessão dessa frequência em 78, e ele não tinha muito o que fazer com aquilo, porque não tinha rádio FM. Então, voltamos lá ao início do rádio, quando eles lançaram o rádio, não tinha aparelho. Não tinha aparelho. E quando meu pai ganhou a concessão da rádio, do que hoje é a Maringá FM, não tinha rádio FM, as pessoas não tinham. Uma ou outra pessoa que tinha um rádio mais novo, mais moderno, tinha lá a frequência, mas era a minoria. Então o que meu pai fez? Em 78 ele pegou a frequência que ele ganhou e conectou na Rádio Jornal. Então a Rádio Jornal passou a existir Rádio Jornal AM e Rádio Jornal FM. Em 78 até 81. Em 81 meu pai resolveu então montar o FM separado, investir para constituir uma rádio independente da AM, que era a Rádio Jornal. E aí que nós começamos a trabalhar. Eu já trabalhava com meu pai desde os 14 anos. Em 81 eu estava ali com 17, o meu irmão estava com perto de 20 anos, né? E meu pai chamou a gente para trabalhar mais na gestão, né? Falou, nós vamos montar uma FM agora, porque meu prazo está acabando, eu preciso montar, e vocês vão ter que me ajudar, porque eu estou muito atarefado. Meu pai tinha outras atividades, tinha um sítio lá em Nova Esperança que ele cuidava. E aí nasceu a Maringá FM nesse contexto. Ele não tinha dinheiro para montar, ele estava num momento assim, financeiro ruim, aí ele chamou um sócio que estava com capital, que é o Ricardo Barros, nosso primo. Aí o Ricardo passou a ser nosso sócio na FM. E aí demos esse nome. Tive uma felicidade de escolher o nome Maringá FM, acho que foi um grande acerto, né, Reginaldo? Foi. Porque ela já nasceu conectada com a cidade, com a sociedade, com o povo daqui, né? Era a rádio daqui, assim, era uma coisa, a FM daqui. E naquela época, as poucas FMs que existiam, inclusive uma em Maringá, que era a Rádio Cidade Canção, elas tocavam só música que a gente chamava de música clássica na época, que era coisas como Paul Murriá, Ray Cunningham, Billy Vogel, eram para pessoas mais cultas e de mais idade.
nós entramos numa linha diferente. Nós vamos fazer uma rádio jovem, que já era uma coisa que estava acontecendo no Rio de Janeiro com a Rádio Cidade e em São Paulo também com a Rádio Cidade. Eram duas FMs jovens que já tinham no Brasil. Nós falamos, nós vamos nessa linha aí. E lançamos a Maringá FM. E daí foi evoluindo. Daí essa receita deu muito certo. E a gente nasceu com o DNA de estar ligado à comunidade. Então, tudo que nós fizemos desde a fundação da rádio tinha como propósito focar na comunidade. Então a gente trabalhava com eventos desde a inauguração da rádio. A gente inaugurou a rádio com um show, Guilherme Arantes, em 1981, e não paramos mais de fazer shows e eventos, que era uma maneira que a gente tinha de trazer, de conectar o público com a rádio. A gente queria estar além do aparelho, até porque, como eu falei antes, nessa época tinham poucos aparelhos. Então a gente vê como é que a história se repete, né? Eles usavam um alto-falante para poder levar o rádio para mais pessoas. A gente também tinha essa preocupação de levar o rádio para mais pessoas do que aquelas que tinham o receptor de FM. Então nós fazíamos eventos depois de participação popular, daí nasceu o Passeio Ciclístico da Primavera. Nossa, reunia 5, 10 mil pessoas, a gente fazia shows na praça. Os shows de aniversário da Maringá FM sempre foram marcos da cidade. Exatamente, mesmo, né? Eventos aguardados o ano inteiro. E vocês estavam falando sobre os auditórios, ali o auditório da Rádio Cultura, e isso é muito presente até hoje na própria Maringá FM, o estúdio show, né? De levar ouvintes ali para o mais próximo possível do artista, de deixar pertinho mesmo. O estúdio da Maringá FM foi criado, o conceito dele com aquele mini auditório foi criado em homenagem, com inspiração nisso que acontecia lá na década de 60 no rádio brasileiro, aqui na Rádio Cultura e no Brasil todo, as rádios tinham auditório. Então eu sempre quis repetir, conservar essa raiz ali, né? E trazer essa coisa da raiz do rádio para o nosso negócio aqui. E você já acompanhou, funcionou muito bem, né? Bem legal. Com certeza. A gente traz os artistas, o público vai. Infelizmente não dá para ter as 300 poltronas que tinha naquela época, mas a gente se vira ali com as 20 e poucas e faz alguns. E é muito legal, porque normalmente, com raras exceções, o estúdio show ele antecede um show maior. Então você tem ali um público menor ali, mas que a rádio sempre fica cheia, né? Então a gente tem dentro do estúdio algumas pessoas, mas a gente vê que a entrada da rádio é difícil, Três Marias inteiro ali. Muitas vezes até a própria Getúlio Vargas fica cheia para ver os artistas que estão ali. E logo depois tem um show para milhares de pessoas, né? Isso. Exatamente. A gente está falando de show de aniversário, está falando da Barraca Universitária, que foi criada ali dentro da Expo Engá, agora da Expo Club também, que veio de novidade. E essa raiz se mantém, né? De aproximar o público, de estar sempre junto à comunidade, tanto no entretenimento quanto na informação, né? Porque aí a gente vem de Maringá FM, também tem agora, né, no grupo Amix, com um outro público também atingindo o público jovem hoje, e a CBN com informação, né? Exatamente. Só para voltar um pouquinho, uma coisa que eu me lembrei também, que eu gosto dessas coisas que vão se reinventando, né? E as receitas vão se repetindo e a gente vai avançando. Quando o Reginaldo mencionou que o alto-falante que eles tinham servia para fazer correio elegante, eu me lembrei de um programa que a gente lançou aqui em Maringá na década de 90, que se chamava Paquera na Avenida. Acho que vocês dois não têm idade para lembrar disso. Não, eu ia citar outro, que é o Histórias de Amor, que também tem muito oferecimento. O Paquera na Avenida era um programa de rua. A gente colocava um sistema de som na praça de patinação e ficava tocando a rádio. Os locutores ficavam por ali falando ao vivo na rádio, contando o que estava acontecendo. Tinha os barzinhos, era Cerro Azul, porque ele era um lugar que ficavam os barzinhos da cidade naquela época. E tinha as meninas que se vestiam com o uniformezinho da rádio. O programa tinha um logotipo, chama Paquera na Avenida, bonitinho. Tinha um pequeno coraçãozinho assim. Elas tinham um bloquinho com aquele logotipo, Paquera na Avenida, e elas ficavam circulando com uma cestinha de flores e aquele papelzinho. Aí o Fábio chamava uma das meninas lá e falava: quero mandar um recado para a Brenda. Escrevia ali um recadinho e a menina ela levava para você o papelzinho com o recado e fazia o correio elegante da menina. Se ele quisesse, ele te dava uma florzinha. E ali aquilo juntava multidões. Assim, as tardes de domingo em Maringá eram obrigatoriamente no Paquera da Avenida,
da Maringá FM. Era um programa fantástico, assim, fez história ali na década de 90, mais ou menos. Deve ter feito muitos casais, né? Muitos casais, com certeza. Tá certo, né? E depois isso virou moda, assim, muita gente começou a fazer, aí virou paradão, virou motociata, era paradão do John. De John. E aí o John, aquele vereador, foi presidente da Câmara, chegou a ser prefeito de Maringá, ele fez popularidade. Ixi, foi no shows. Repetindo esses programas nos bairros de Maringá. Quando a gente já não fazia mais. Paradão do John. Aí, desculpa, você tinha perguntado. Exatamente, que aí a gente vê isso se repetindo e esses formatos se reinventando ao longo do tempo e dando frutos até hoje também agora em outros braços ali do grupo, né? Então, na Maringá FM, na Mix, na CBN, no próprio portal que surgiu mais recentemente e esse tripé ali de informação, de entretenimento, de estar presente com a comunidade. E essas receitas que nunca envelhecem, né? A gente vai sempre reinventando e trazendo um elemento novo para que ela se mantenha. E isso continua até hoje e fortalece o grupo até hoje, né? Exatamente. Quando nós iniciamos, o nosso foco era entretenimento. Aí, com o tempo, a gente percebeu que para ser de fato relevante de uma maneira mais ampla na comunidade, a gente precisava de jornalismo. Era uma coisa que a Maringá FM não tinha, a gente precisava entrar nessa seara para poder estar melhor conectado com a cidade e ter mais relevância para a comunidade. Aí apareceu a oportunidade da gente comprar a CBN, foi também uma empreitada muito difícil, assim, foram alguns anos de prejuízo, porque de novo a gente pegou uma coisa que era recente, ainda era pouco difundido. Você falava para as pessoas, estou com a CBN, aí o cara falava, pô, mas aquilo lá é a Voz do Brasil o dia inteiro. A gente ouvia muito isso. Só notícia, só toca notícia. Exatamente. A rádio que toca notícia. A rádio que toca notícia. Então foram alguns anos de dificuldade, mas aí quando o Fábio estava com a gente já era um momento melhor e a rádio virou assim, uma mania de quem gostava de informação hoje, e é referência, né? Até hoje no Brasil todo. Foi uma experiência muito boa. E o portal, que também veio nessa onda da gente se preocupar com a informação, com o jornalismo, ele nasceu assim, de uma vontade que nós tínhamos de estar na internet com conteúdo, mas nós não estávamos encontrando uma oportunidade adequada, assim, a gente não estava enxergando um caminho. Foi quando aí um episódio assim, triste para a comunicação de Maringá, quando o Diário começou o processo de descontinuidade, né? Quando ele começou a fechar. O Diário que nós já mencionamos aqui, mas que foi um grande marco, né, na comunicação de Maringá, duradouro, inspiração. Inclusive a minha inspiração para cursar jornalismo foi o Diário. Peguei o Diário ali numa aula de redação e falei, nossa, eu quero fazer isso aqui. Era um dos principais jornais de Maringá, acho, do início, né? Depois ele se reinou soberano. 1990. Era referência 64. No Brasil todo, no Paraná, acho que ele era o terceiro maior jornal. E sempre foi uma inspiração para mim também, como profissional. Sempre acompanhei o jornalismo do Diário e tirei muitas lições dali. Aí quando a gente viu que aquilo estava prestes a acabar e que não tinha uma sucessão definida para aquilo, né? A gente estava vendo naquela época muitas cidades ficarem sem jornais. Tem muitas cidades hoje que não tem jornal impresso relevante. Aí surgiu uma preocupação, mas a gente viu uma oportunidade também. Foi quando a gente lançou o GMC Online para ocupar esse espaço de formador de opinião e de noticiário local e regional para a cidade. E que deu muito certo, que hoje também o GMC é referência e em acessos ali, campeão, né, na cidade, na região. E aí entra a história do Fábio, que está totalmente ligado aqui. O Fábio agora deu um mergulho com a gente, passeou por várias épocas que você nem viveu, né, Fábio? E você começou a sua carreira na CBN, passou também pelo portal, né? Sim. Conta um pouquinho da sua história com a comunicação e como é que você está fazendo paralelo também de tudo isso que a gente não viveu com o que a gente vive hoje. Legal, então eu entrei na Rádio CBN, eu estava na faculdade ainda, no terceiro ano da faculdade, comecei como estagiário lá na Rádio CBN, só que naquela época a internet
ela era muito fraca ainda, né? As pessoas não tinham tanto hábito de ler notícia na internet. Existem os portais, os grandes portais, né? Mas as pessoas ainda não tinham muito esse hábito. Isso foi acontecendo ao longo dos últimos anos e é uma coisa muito recente o meio digital, né? E na CBN, logo depois que eu me formei, eu fui para a Gazeta do Povo, conciliei isso com televisão, trabalho hoje na televisão, né? Na RIC TV, na Record. E o que eu percebi, que eu achei bem bacana, do que todos eles falaram de hoje, é que os veículos de comunicação, eles estão sempre tentando se adaptar, né, às novas gerações que vão surgindo, e sempre com esse cunho de tentar levar entretenimento, de tentar levar informação. O Alexandre citou o episódio ali do Diário, eu trabalhei no Jornal Diário também, infelizmente era um jornal muito bacana que não resistiu, né, acabou falindo, e quando o portal do Diário simplesmente fechou, do dia para a noite a justiça interditou tudo, né, fechou, gerou-se essa preocupação na cidade, e agora, né? Quem que vai ser esse veículo digital? Porque tinha um público já, né? O Diário foi referência por Exatamente. muito tempo. Durante a sua presença aqui na cidade, ele foi referência tanto no impresso quanto nesse início dos portais de notícia, foi né? Pioneiro, foi pioneiro e se manteve por muito digitais, tempo, né? Exatamente. Como jornal digital da região aqui, né? Então ficou uma lacuna realmente. Ficou, e quando acabou todo mundo ficou preocupado. E agora, né? Porque as pessoas se habituaram a ler a notícia no celular, a ler no computador, no tablet, porque o rádio, a televisão, eles têm um certo imediatismo. Mas no digital você pode produzir inúmeros conteúdos e vai deixando ali. O que você quiser ler, você lê, né? Vai ficar ali disponível. E aí o GMC foi extremamente importante para isso. Inclusive eu trabalhei bastante tempo no GMC, ainda presto alguns serviços para o GMC, e a gente sentiu a importância realmente da comunicação digital, que eu estou incluído, muito incluído, agora na pandemia, né? Que as pessoas ficaram em casa, desesperadas, não sabiam o que era a Covid, o que fazer, onde buscar ajuda, e o site foi extremamente importante para isso, né? O site, as redes sociais, né? Os veículos de comunicação, as televisões, as rádios, a Maringá FM fez um trabalho bem legal no Instagram também, fazendo essa comunicação. Eu lembro que inclusive foi ideia, acho que da Jani, né, lá da rádio, logo no início da pandemia, de fazer um jornal digital. Exato. Que a gente conectava. Teve dias de passar de 10 mil pessoas ali vendo aquilo, assistindo, porque as pessoas estavam em casa com medo, e aí a gente ia apurando as informações, acho que isso foi muito pioneiro aqui em Maringá, a gente ia apurando as informações e trazendo para as pessoas, a Covid é isso, olha, a prefeitura está fazendo isso, a recomendação do momento é essa, porque o rádio, a televisão, eles não davam conta de fazer esse imediatismo. Isso de forma imediata e respeitando todas as restrições ali impostas pela Covid, pela pandemia. Então, cada um de sua casa, entrando pelo seu computador, pelo seu celular e entrando ao vivo e não deixando de dar informação nesse momento que era tão importante, né, Fábio? Exatamente. E as pessoas se sentiam informadas e elas conseguiam ter uma interação muito maior do que elas tinham na televisão e no rádio, por exemplo, porque daí ela manda mensagem, na hora, exatamente. Né? Então é verdade que tal coisa, isso está acontecendo mesmo. Verdade. E na hora vocês já apuravam e conseguiam responder. Na hora, eu, a Jani, o Amarildo, a Luciana Penha, repórter lá da CBN, a gente já tirava as dúvidas dessas pessoas. Então, o meio digital, ele veio, ele se consolidou aqui na cidade, o GMC está aí, uma potência do veículo digital, com vários jornalistas muito respeitados na cidade, apurando informações, e na pandemia eu tenho certeza que as pessoas realmente falaram, não, o meio digital é legal e é aqui que eu quero me informar, e cada vez mais vai crescendo, 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 crescendo. E a comunicação digital, ela segue também outros caminhos, né? YouTube, rede social é algo incrível, que eu estou ali, graças a Deus, crescendo bastante, e a gente percebe que as pessoas, as empresas, hoje, elas respeitam muito, né, o comunicador. Então, antes, o valor era mais para o veículo de comunicação. Hoje, é o comunicador também. Então, as empresas, elas querem anunciar com o influenciador que traz notícia, com o influenciador que fala de determinado assunto, então elas vão lá, pagam, fazem, né, esse incentivo, igual faz com o veículo de comunicação. Então, a gente vive hoje na cidade uma nova era. A gente tem vários formadores de opinião independentes que recebem, né, dinheiro de empresas, recebem esse incentivo para cada vez mais conseguir construir conteúdo. E a gente vai aí, nos próximos anos, observar muito isso na cidade,
esse crescimento. Tem um exemplo, inclusive, para mostrar para vocês, que eu acho muito legal, que é o do Miguel Fernando, todo mundo deve conhecer ele, do Maringá Histórica. Ele hoje criou uma ferramenta que eu acho incrível, que é um canal, né, que é o Maringá Histórica, e ele recebe ali os seus incentivos para cada vez mais investir nisso e contar a história da cidade. Ele automaticamente ele está construindo na internet, né, uma base de dados, de informação, que eu acho sensacional, e eu gosto muito do exemplo dele, que ele foi para o digital e também está dando super certo. Com certeza. E isso que o Fábio trouxe, eu acho que é muito interessante para a gente conectar todas essas histórias que nós contamos desde o início até agora. Por quê? A gente vê que a comunicação em si, o crescimento dos meios de comunicação aqui na cidade, e como a tecnologia foi modificando cada um deles, mas permanecendo a essência, permanecendo a raiz, né? Que é a seriedade, né? Exatamente, de ter essa credibilidade, de levar informação de qualidade, de oferecer um entretenimento que é o que a pessoa quer consumir, saber que existem diferentes públicos para diferentes conteúdos, né? Verdade. E aí a gente tem esse cenário todo de como a comunicação foi evoluindo, e os diferentes veículos, a dificuldade que a gente tinha antes. Eu quero fazer rádio, mas as pessoas não têm rádio. Eu quero levar para FM, mas nem todo mundo tem a frequência modulada. A televisão, que a gente ainda deu só uma pincelada, mas a gente pode entrar um pouquinho mais. Mas nem todo mundo tem televisão, e as pessoas se reunirem na casa, né, uma das outras, para assistir televisão, para poder ver a Copa do Mundo, para ver o final da novela, para ver o Jornal do Dia. E hoje a gente tem na palma da mão algo que não é só para consumir informação, mas para produzir também, né? Então, como o Fábio faz hoje, o Fábio é um influenciador digital que está ali nas redes sociais e que ele passa uma notícia, que ele faz um anúncio que antes era restrito a um veículo e que hoje, além dos veículos tradicionais, a gente tem essas outras formas também. Para a gente ir caminhando para o encerramento, eu queria agora que vocês me dessem a visão de vocês. A gente falou do crescimento dos veículos de comunicação aqui na cidade, mas eu queria que vocês me dissessem a visão de vocês sobre como esses veículos e como a própria comunicação ajudou no crescimento de Maringá. Assis, eu vou começar com o senhor, que está aqui desde o início, aos 7 anos de Maringá, você já estava por aqui? Eu estava lembrando aqui uma coisa que não foi falada, da publicidade, né? Exatamente. É uma coisa folclórica e deliciosa. Maringá tinha umas campanhas no rádio que até hoje os mais velhos não esquecem, uma coisa escatológica. Eu vou lembrar 2 aqui, campanhas que ficaram na história. Aqui havia um libanês muito simpático aí no Brasil, chamado Cassim. Ele fazia as propagandas mais engraçadas, né? Uma vez ele resolveu fazer uma liquidação de calças. Baixou o preço e a propaganda dele é assim: Cassim baixou as calças. Foi verdade. Isso aí ficou na história de Maringá, essa campanha do Cassim. E outra era o do compadre Frederico. Compadre Frederico e comadre Cacilda. Eles tinham uma loja lá em Jaraguá e faziam umas propagandas muito interessantes também. Um dia eles fizeram uma campanha assim: lavando a égua. Para ilustrar a coisa, ele pôs uma égua dentro da loja. Oh, meu Deus! Ficava assim, de fazer a fila na calçada para comprar as coisas lá e ver a égua do Frederico. Mas aí alguém começou a reclamar que aquilo estava depondo contra a cidade. Foi parar na Câmara de Vereadores. Os vereadores fizeram uma sessão inteira só para discutir a égua do Frederico. A ousadia, né? Lavando a égua. E ia por aí afora. Verdade. Isso. E com isso eles vendiam a beça. Né? Vendia. Assim vendia demais. Vixe. Sabia como despertar a curiosidade do povo. Ele morreu faz pouco tempo. Pouco tempo. Ele era bem... criava alguma coisa diferente, sabe? Era meio louco. Ele tinha umas propagandas ingênuas assim, né? Motorista inteligente do norte do Paraná. Não, isso é da retificadora Maringá. É da retificadora Maringá. Tem uns jingles mesmo que não saem da cabeça da gente, né? Anos que passam e a gente continua lembrando. As propagandas de política também eram engraçadas, né? Eu vou falar uma aqui, não vou fazer propaganda dele, porque ele já até morreu, né? Uma campanha do doutor Adriano Valente para o prefeito, e gravou um disco com o Zezinho Zorim, né? Zezinho Zorim. Zezinho assim: doutor Adriano, é bom
é simples e humano. Umas coisas que não tinha arte nenhuma, não tinha, era criado ali na hora e gravado no auditório da Rádio Cultura, na Rádio Cultura, que gravava os jingles, né? Sanches que fazia os jingles, né? Aí depois passou o Maurício Cadamuro, lembra? Que tinha na depois passou, tinha o Cadamuro. Maurício Cadamuro. Esse fez história também na propaganda. E até essas propagandas mesmo, né? A forma como elas eram feitas, para despertar a curiosidade. E dava muito certo, né? Porque aí a pessoa corria ver o que era mesmo e acabava realmente trazendo mais. Eu vou hoje a propaganda é toda sofisticada, é uma obra de arte, né? Mas naquela época era toda improvisada assim, mas dava certo, porque o comércio foi crescendo, né? E o engraçado é que funcionava, né? Com certeza. Na época, né? Nessa linha que eles estão contando, uma empresa que nasceu em Maringá e cresceu muito, e quando começou com uma propaganda engraçada dessas, foi o Prever. Não sei se vocês lembram, o Prever, quando começou, ele sorteava carros para conquistar clientes, e aí ele lançou uma campanha que falava, né, o Celta te esperando. Eu lembro. Celta te esperando no sistema Prever. Exatamente, ele estava sorteando um Celta para quem comprava. Chamava muita atenção. E está aí uma empresa que ficou gigante, né? O que prova que você usar a comunicação, aí, falando sobre o que você estava dizendo, a comunicação, quando bem aplicada, ela fomenta a economia de uma maneira absurda, né? Então a gente fala muito de rádio, de TV, de internet, assim como meio de comunicação, mas por trás disso tem uma indústria bilionária que movimenta muito dinheiro no Brasil e no mundo, gera muito emprego, né, dentro do seu próprio segmento, mas que tem essa característica diferente dos outros segmentos de ser um motor para todos os outros, né? É a comunicação que faz com que o consumidor saiba do produto, que se interesse pelo produto, busque o produto, gera a venda, que vai gerar a receita, que vai gerar o emprego e que vai fazer a economia girar. Tem esse papel do nosso setor. Quando o Fábio faz um TikTok lá e ele liga uma marca àquela postagem que ele fez, ele fala ali de uma marca de roupa, ele fala da camiseta que ele está usando, ele vai fazer o motor da economia girar, né? Então não é só diversão, não é só lazer, não é só informação, é business também. A gente faz a economia crescer. E é assim a cidade inteira cresce, né, Fábio? Verdade. Contar. E esse tipo de propaganda que ele falou, né, de colocar uma égua dentro da loja, muitos influenciadores hoje em dia estão abusando também da criatividade para chamar a atenção da venda de produtos. De tudo, nossa, né? De tudo. Na internet tem de tudo. Tá voltando, tá? Tá voltando? Tá. Tá vendo? Tá. É isso, se reinventa, né? São novos formatos para uma receita que já deu certo. E é muito importante, eu acho que o grande saldo desse nosso bate-papo foi a gente também relembrar alguns nomes tão importantes, né? Como o do seu Samuel, como o próprio Dom Jaime, que o Assis citou, né? Que trouxe ali o jornal e que trouxe também depois a TV Cultura, primeira emissora de televisão aqui. E como o Alexandre colocou, né? Seu pai com a segunda rádio e que desmembrou depois em terceira, quarta, quinta. Hoje temos inúmeras emissoras aqui dentro de rádio, de televisão, sites, influenciadores digitais. Então, uma quantidade imensa, né, de gente fazendo conteúdo, criando, né, levando informação, criando entretenimento. E eu acho que esse fomento e essa diversificação é sempre muito saudável, né? Quanto mais tiver, mais a cidade cresce, mais todos têm a ganhar, né? Verdade. Vocês concordam com essa visão? Totalmente. Também, né? É isso mesmo. A importância do rádio, do esporte aqui foi muito grande. No tempo em que o nosso Grêmio, o Galo do Norte, estava no auge, a Rádio Cultura tinha a equipe de ouro. A equipe de ouro. Essa equipe do Puca, do Ferrari Júnior. Esses narradores de futebol, eles faziam tanto sucesso que acabaram virando vereador, deputado. Né? Marcaram época, né? E o poder da rádio
para impulsionar o futebol, né? Muito bem lembrado. Agora, hoje a gente tem, né, as transmissões via agora tá televisão, voltando mas a o time emoção aí. de ouvir uma narração de De rádio rádio, durante é uma partida é diferente. né? A narração no rádio era uma coisa incrivelmente sensacional. Mas você pode ver que tem gente que vai ao campo, está assistindo e está com o rádio aqui. É verdade. Já notou? Sim, para ouvir os mas comentários. não tem pra- graça ir no Não, estádio é. sem estar com o radinho do lado, né? Tá ligado na Quando CBN. começou a Fazendo um televisão, parênteses nisso, quando teve começou- uma decisão absurda agora de alguns legisladores que estão proibindo entrar com rádio em estádio. Né? Faz menor Sério? sentido, né? Tem Uma coisa menor absolutamente sem sentido. sentido. Nada Quando a ver. começou a televisão, As muita pessoas levam o gente, celular no viu, rádio. muita gente viu o futebol na televisão, mas Não dispensava o radinho. desligava o som, ficava vendo a imagem e o radinho aqui para ouvir a narração do futebol, do locutor da rádio. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora e que realmente transportou a gente por uma linha do tempo da comunicação e da história da cidade de Maringá, né? Assis, muito obrigada pela sua participação. Quer fazer alguma consideração final? Eu fiquei muito feliz de dar aqui essa contribuição, porque eu sou da primeira safra de Maringá, né? minha geração está acabando, eu sou um dos últimos remanescentes com meus 90 anos aqui. E que foi importantíssimo para esse início. E eu todo, acho que né? vocês estão fazendo um trabalho muito bom, porque vocês estão ouvindo pessoas que são testemunhas oculares da história. Lembrando do Heron Domingos, né? Testemunho ocular da história. Não é qualquer cidade que tem essa sorte de alguém guardar para o futuro uma memória tão fiel do que foi o começo de Maringá, o primeiro século de Maringá, né? Não sei quanto que essas gravações que vocês estão fazendo, daqui a 50, 100 anos, isso vai ser um tesouro, né? Verdade. Parabéns para vocês pelo trabalho. Muito obrigada, Cis. Reginaldo. Meus bisnetos vão agradecer. Eu espero que a gente chegue até lá contando, né? Preservando a história da nossa cidade, sim. Olha, Brenda, foi assim, para mim um prazer muito grande. Um que eu encontrei com o meu companheiro, outro meu filho aqui. Então, eu fiquei feliz também. Tá? Eu estava um pouco preocupado, né, porque eu não sabia o que ia ser feito. Nunca tinha participado do podcast, então foi. Agora, quando eu vi o Alexandre e vi o Assis, eu estou Tá em casa. Um grande nome do rádio, como o Reginaldo está aqui, ficou preocupado com o podcast. Falei, não, você está em casa, mais do que todos nós. É um rádio digital. Fiquei contente também. Trouxe, inclusive, aqui para você uma história do rádio de Maringá. Vou até mostrar aqui para a legal. câmera, olha que legal. Tem tudo gente, aí. que ele Tem trouxe tudo aí. aqui. Essa história aqui. Olha que O incrível professor esse Geraldo Otoé, que escreveu, ele era professor diretor, né, da UEM, do UEM, e ele fez um trabalho, depois você não lê. Ele não conseguiu fazer o segundo, porque morreu, né? Mas o filho dele, o Cautoé, que é um sargista, está pegando todo o material que o pai tinha feito. Talvez ele vai fazer uma impressão, vai fazer a segunda edição. Contando de lá para cá. Da continuidade para lá. Então é um negócio importante que vocês estão fazendo. Nunca nem às vezes falou. Vai para o futuro. Vai ficar aí Verdade. no ar a história de Maringá. Nós somos os primeiros. Entendeu? Nós somos que iniciamos essa parte de comunicação em Maringá. Tá? Então eu fiquei feliz, agradeço, muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa que puder ajudar mais em outras coisas, mesmo que não seja assim um podcast, mas qualquer coisa que eu precisar, É sempre que eu muito puder bem-vindo. ajudar, né, Alexandre? Nós estamos aí, tá bom? Obrigado. Certinho, doutor. Alexandre, obrigada pela sua participação, por contar um pouquinho da história do GMC e estendo os agradecimentos dos nossos convidados a você também, porque o GMC é o grande criador aqui, né, da Linha do Tempo Maringá, do projeto Linha do Tempo Maringá, celebrando esses 75 anos e que é tão importante realmente para preservar a nossa história, né? Obrigado, Brenda. Foi muito gostoso participar. Eu me sinto assim honrado de estar no mesmo programa com o seu Assis, que foi um inspirador de gerações aqui em Maringá. Meu avô que mais velho que ele, tinha no seu A de Assis, né? Um exemplo, né? E as gerações atuais também têm. Então, O avô dele foi poeta. Meu avô Assim foi, como o senhor. Exatamente. O Reginaldo, que foi praticamente um paizão para mim no meu início
de vida, como ele conta, ele costumava me carregar para cima e para baixo. Eu dava trabalho para ele, né? Enchia o saco. E com o Fábio, que já é uma geração mais nova que a minha, com você, que também é uma geração mais nova que a minha. Então é muito legal isso, porque mostra que a comunicação ela se reinventa o tempo todo. Quer dizer, o que eu faço hoje é inspirado no que eles fizeram, mas também se inspira no que o Fábio está fazendo. Então a gente vai se realimentando, né? Então o rádio de hoje não é o mesmo de ontem, mas traz o DNA e tem muito do que é o futuro, porque vocês têm acompanhado, né? O próprio podcast é uma adaptação do rádio ao mundo digital. Quer dizer, isso aqui, né, Reginaldo? Isso aqui é rádio. É rádio. Sentar assim e conversar com o microfone, ficar contando história, fazendo referências a assuntos políticos, econômicos, sociais. Esse bate-papo aqui, isso é rádio, né? E agora, o nome de podcast, porque é um rádio só digital. Mas é rádio. Então, às vezes o pessoal brinca, né? Qual é o futuro do rádio? Eu não sei, mas ele existe, o rádio não vai acabar, o rádio vai crescer, ele está crescendo, a audiência do rádio está aumentando, o faturamento do rádio está aumentando, mesmo num mundo eminentemente digital, justamente por isso. Porque o rádio é o único dos grandes veículos de comunicação, que eles chamam de veículos de massa, né? Massa. Que se adaptou ao mundo digital, 100%. Ele é totalmente permeável com o mundo digital. Porque você pode estar ouvindo rádio, navegando na internet, lendo jornal, assistindo TV, trabalhando, dirigindo, ele se adapta a todos os momentos da sua vida. E isso que vocês estão fazendo de resgatar um pouco dessa história é muito importante. Quero agradecer também o seu trabalho. Brenda. Obrigada, Alexandre. Fábio, muito obrigada pela sua participação e por trazer também o futuro aí, né? As novidades e o presente e o futuro também de tudo que a gente conversou aqui. A nova comunicação, né? A nova comunicação. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, uma honra ouvir a história deles, né? Histórias que eu não conhecia, histórias da comunicação que eu não conhecia. Então, inclusive o Alexandre também contou histórias do grupo que eu não conhecia e eu vejo a importância deles hoje para a comunicação da cidade, né? E é igual você falou várias vezes, assim, a gente realmente vai se adaptando aos novos modelos e a comunicação digital hoje, ela é exatamente a comunicação que era no passado, só que é uma comunicação, né, tipo, que foi reformulada, que foi readaptada, mas sempre com aquela mesma característica da seriedade, do entretenimento, né, de levar realmente a informação para as pessoas. E da mesma forma que os veículos no passado foram muito importantes, conseguiram, né, fazer coisas importantes para a comunidade na época, hoje a comunicação digital também consegue, eu diria para vocês, até que na pandemia a comunicação digital salvou a população, porque em meio a tantas fake news, notícias mentirosas, né, da Covid-19, o portal, a rede social estava sempre ali, né, desmentindo e falando, olha, não acredite nisso, então de uma certa forma também isso fez história. Além de muitos negócios, né, que foram salvos ali graças à comunicação digital, porque portas fechadas durante tanto tempo, é verdade, mas ali, se comunicando pelo digital, vendendo pelo digital e exatamente, mantendo, né, a economia girando graças a essa nova comunicação com mesmo. certeza. E todo esse trabalho que foi feito pelos veículos digitais na pandemia vai ficar para a história de Maringá também daqui 50, 60, 70 anos estarão lembrando de como foi a pandemia. 75 anos a gente vai estar falando disso, né? Como foi a pandemia em Maringá. Fábio, obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês, então. E para você que está assistindo a gente, acompanhou esse passeio incrível por essa linha do tempo da comunicação em Maringá, quero te convidar para continuar conosco, continuar presente no próximo episódio da nossa linha do tempo. Para ouvir essa, rever essa e outras histórias da nossa Maringá, da nossa linha do tempo de Maringá, você pode conferir nas principais plataformas de streaming e também aqui no nosso canal do YouTube. Curta, compartilha, deixa aqui o seu recado também e eu te espero para a nossa próxima viagem, a nossa linha do tempo Maringá. Projeto Cultural Linha do Tempo, Maringá, 75 anos. Apoio Cultural, Prefeitura de Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná e Usina Santa Terezinha. Uma homenagem, Grupo Maringá de Comunicação.